Composto a igreja plenária, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando aos eminentes pares. Meus cumprimentos também ao doutor procurador. Aqui, em duplicidade, cumprimento os doutores advogados, inclusive pelo dia de ontem, dia do advogado. Cumprimento os servidores e submeto à aprovação a ata de número 8.164. Caso não haja qualquer manifestação para efeito de retificação, declaro aprovado. Em julgamento é o 3 da pauta, o processo número 49.107/2014, registro de candidatura REC, candidato a cargo de deputado federal, requerente Amor à Nossa Gente 1, candidato Maria Aparecida Ferreira, cargo de deputado federal. Dr. Lídio Modesto é o relator, com a palavra. É o 49.107. Trata-se de pedido de registro de candidatura de Maria Aparecida Ferreira Gomes para concorrer ao cargo de deputado federal, formulado pela coligação Amor à Nossa Gente 1, nas eleições de 2014, instruído com os documentos exigidos pelos artigos 11 da Lei 9.504 e 27 da Resolução 23.405 PSE. O pedido de registro foi apresentado por meio de requerimento de RRC e subscrito pelo representante da coligação e por procurador com poderes especiais. A Secretaria Judiciária certificou que, após a disponibilização do edital de registro de candidatura número 8 de 2014, em 6 de julho, e a publicação no DJE em 7 de julho, não houve impugnação ao registro de candidatura da pré-candidata em questão. A pré-candidata foi intimada para trazer o comprovante de escolaridade, todavia silenciou, conforme certidão de folha 41, o que foi relatado na informação prestada pela equipe técnica da Secretaria Judiciária. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela intimação da pré-candidata para sanar a irregularidade mediante a apresentação do comprovante de escolaridade e o comparecimento à Secretaria deste Tribunal para a redação da declaração de escolaridade de próprio punho. Caso a irregularidade seja sanada, opinou pelo deferimento do pedido e pelo indeferimento caso não seja o relatório. Qual é o doutor parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Bom, esse caso nós já julgamos aqui várias vezes, né? Inclusive, eu próprio fui relator de mais de 3 situações. E o artigo 27, né, da resolução 23.405 diz que deve apresentar o formulário RRC com vários documentos, dentre eles no inciso 4º o comprovante de escolaridade. Ela foi intimada para sanar a irregularidade, todavia quedou-se inerte, e em razão disso eu indefiro o registro de candidatura de Maria Aparecida Ferreira Gomes ao cargo de deputado federal. É como voto. Como vota doutor André Luiz? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Primadora Maria Helena? Acompanho o relator. Doutor Pedro Francisco? De acordo. Doutor Agamenon? Com o relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Maria Aparecida Ferreira, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. O 4 da pauta, o processo número 67.123/2014, registro de candidatura REC, candidato preenchimento de vaga remanescente, cargo de deputado federal, requerente coligação Amor à Nossa Gente 1. Candidato Maria José Borges, cargo de deputado federal.
Dr. Lídio Modesto é o relator com a palavra. Trata-se de pedido de registro de candidatura de Maria José Borges para concorrer ao cargo de deputado federal pela coligação Amor à Nossa Gente 1 nas eleições de 2014. Instruído com documentos. O pedido de registro foi apresentado por meio de RRC e subscrito pelo representante da coligação e pela pré-candidata. A Secretaria Judiciária certificou que, após disponibilização do edital de pedido de registro de vaga remanescente em 21 de julho e a publicação no DJE em 22 de julho, houve impugnação ao requerimento do IRC da pré-candidata em questão. A impugnação foi apresentada pelo procurador eleitoral ao argumento da inexistência de vagas disponíveis para preenchimento, vez que o limite máximo de candidaturas, 24, já teria sido atingido com a indicação em convenção de 33 pré-candidatos pelos partidos coligados. A coligação Amor à Nossa Gente 1 apresentou defesa alegando que requeriu o registro de apenas 22 candidatos ao cargo de deputado federal, quando poderia ter solicitado 24 registros. Alegou também que foi requerido o preenchimento de uma vaga remanescente em nome da presente candidata, o que foi deferido por unanimidade no julgamento do DRAP da coligação. A equipe técnica realizou diligência solicitando que a pré-candidata demonstrasse estar quite com a Justiça, trouxesse documento da comissão executiva demonstrando sua indicação como candidata e apresentasse comprovando escolaridade, certidão da Justiça Estadual de primeiro grau, certidões da Justiça Federal de primeiro e segundo graus e prova da desincompatibilização. Na informação de folhas 73 e 75, a equipe técnica destacou que a pré-candidata silenciou-se, não regularizando as falhas apontadas. O procurador regional reconheceu a improcedência da impugnação por ele aviada, todavia, optou por indeferimento do registro diante da permanência das irregularidades apontadas na informação técnica prestada pela Secretaria de Informática. É o relatório. Qual é o outro parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Bom, a situação diferencia-se do caso anterior somente em razão da impugnação formulada pela douta Procuradoria Eleitoral, né? Embora no parecer derradeiro da Procuradoria, a própria Procuradoria solicita que fosse improcedente a própria impugnação, todavia que fosse indeferido o registro em razão das irregularidades apontadas pela Secretaria Técnica, porque uma vez intimada para sanar as irregularidades, quedou-se inerte a solicitante do RRC. E a situação como é análoga, né? Eu estou encaminhando meu voto no mesmo sentido, de maneira que eu julgo improcedente a impugnação do Ministério Público Eleitoral e indefiro o registro da candidatura de Maria José Borges ao cargo de deputado federal como voto. Senhores membros, tem algum voto divergente? Todos de acordo? Proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Maria José Borges, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Será julgado em bloco a relatoria do Dr. Lídio Modesto da Silva. É o 5, 6 e o 7 da pauta. O 5 é o processo 27.546 de 2014. Registro de candidatura RC, candidato a senador. O 6 é o processo 27.631 de 2014, também registro de candidatura primeiro suplente de senador. E o 7, o 27.716, registro de candidatura cargo de segundo suplente. Coligação Mobilizar e Humanizar. Dr. Lídio é o relator com a palavra. Trata-se de pedido de registro de candidatura de Amorésio Dias Virago ao cargo de senador e, como estamos julgando em bloco, também dos dois suplentes, né? Para concorrer ao cargo de senador, primeiro e segundo suplentes, formulado pela coligação Mobilizar e Humanizar nas eleições de 2014, instruído com documentos. O pedido de registro foi apresentado por meio de RRC e subscrito pelo representante da coligação e pelo pré-candidato. A Secretaria Judiciária certificou que, após a desincompatibilização, a disponibilização do edital de registro de candidatura em 6 de julho
e a publicação no DJE dia 7 de julho, não houve impugnação ao RRC do pré-candidato em questão. A equipe técnica extrajudiciária prestou informação asseverando o atendimento dos requisitos legais e a inexistência de irregularidades capazes de comprometer o pedido. A douta Procuradoria Eleitoral opinou pelo deferimento do pedido, é o relatório. Corredor do parecer. Senhor presidente, considerando que os DRAPs relacionados a esses candidatos foram indeferidos, eu retifico o parecer e me manifesto pelo indeferimento desses requerimentos. Então, a palavra do doutor procurador. Doutor relator. É sabido que qualquer cidadão que objetive assumir um cargo público deve preencher os requisitos constitucionais e legais de elegibilidade e não incorrer nas causas de inelegibilidade previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar 6490. O requerimento de registro é tempestivo, eis que protocolado no dia 5 de julho, atendendo ao disposto nas normativas pertinentes. O nome pretendido para exibição na urna eletrônica atende às exigências do artigo 30 da resolução. Por outro lado, conforme informa a certidão de julgamento, constante à folha 39, o colegiado desta Corte julgou a coligação Mobilizar e Humanizar inabilitada para participar das eleições de 2014 em relação aos cargos de senador, primeiro e segundo suplentes. De acordo com o artigo 46 da resolução, o indeferimento definitivo do DRAP prejudica os pedidos de registro de candidatura individual. Segue aí a norma pertinente. Nesse diapasão, é mister ressaltar que a certidão de folha 41 informa que o acórdão número 24.240 transitou em julgado na data do dia 5 de agosto de 2014, de modo que o presente registro de candidatura restou prejudicado com tal julgamento. Conclusivamente, o indeferimento do pedido é medida que se impõe diante das consequências advindas do indeferimento do DRAP, consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria abaixo transcrita, que segue. E eu peço permissão para poupá-los da leitura. E, em razão disso, eu indefiro os 3 registros de candidatura em razão da inabilitação do DRAP, isso tudo em consonância com o parecer ministerial retificado oralmente nesta data e em plenário, e, consequentemente, indefiro a chapa majoritária. É como voto. Bem explicitado aos fatos aí, eu indago se algum pedido de... Estão todos de acordo? Proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro da chapa majoritária aos cargos de senador e suplente, respectivamente, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Oito da pauta, o processo 51.195/2014, registro de candidatura RRC, candidato ao cargo de deputado estadual, candidato Silvino Ferreira do Amaral, impugnante o Ministério Público, embaixadora Maria Helena, a relatora com a palavra. Obrigado, senhor presidente. A coligação Amor Nossa Gente 2 requer o registro da candidatura de Silvano Ferreira do Amaral ao cargo de deputado estadual pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, nos termos do disposto no artigo 11 da Lei 9.504 e nos artigos 20 da Resolução do TSE 23.405. Douta Procuradoria ajuizou incidentalmente a ação de impugnação de registro de candidatura em face do requerente, pois teria sido condenado em representação perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, incidindo na inelegibilidade prevista no artigo 1º, da Lei Complementar 64/90, além de não ter juntado comprovante de desincompatibilização, uma vez que declarou ocupar cargo público e ter percebido rendimentos na Prefeitura Municipal de Sinop no ano de 2013. Sua contestação de folhas impugnadas admitiu figurar no polo passivo da representação em trâmite no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, entretanto, alegou que o processo estaria pendente de julgamento definitivo em face da interposição de recurso.
tendo juntado aos autos como comprovação dos fatos certidão positiva com efeito de negativa emitida pelo Tribunal de Contas do Estado às folhas. No tocante à alegada ausência de desincompatibilização, colacionou os documentos de folhas que comprovariam sua exoneração desde 18 de 2 de 2014 do cargo de secretário municipal de governo e projetos estratégicos da Prefeitura de Sinop. Aos final, requer a improcedência dos pedidos contidos na impugnação ministerial, consequente deferimento do seu pedido de candidatura, em face da juntada de novos documentos, com base no que restou decidido pelo Pleno TSE, no Acordo 22.545, de 6 de 10 de 2004, foi determinada a intimação do impugnante para sobre ele se manifestar e, na condição de custo legis, emitir seu parecer quanto aos demais requisitos legais. Ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência da impugnação por ele mesmo ofertada, uma vez que os documentos e esclarecimentos apresentados pelo impugnado teriam demonstrado a insubsistência das irregularidades apontadas ali. Secretaria Judiciária expediu as informações do sistema de candidatura, os autos me foram conclusos e, após detida análise, determinei nova intimação do requerente para que apresentasse certidão de objeto e pé referente aos processos no qual figura como parte, nos termos do artigo 27, para o segundo da resolução do TSE, a ocasião em que juntou os documentos de folhas. Douta Procuradoria, por derradeiro, manifestou-se pelo deferimento do pedido por entender que o candidato preenche os requisitos inerentes à aprovação de sua participação nas eleições. É o relatório, senhor presidente. Olha o parecer. Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Senhor presidente, eu vou com a vênia de Vossa Excelência, que está disponibilizado. Eu estou julgando improcedente a ação de impugnação do registro da candidatura ajuizada pelo Ministério Público ante a ausência de trânsito em julgado da decisão que rejeitou as contas sob responsabilidade do candidato. E como consequente, diante do preenchimento de todos os requisitos de elegibilidade e da não incidência de qualquer das causas de inelegibilidade, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria, defiro o registro da candidatura de Silvano Ferreira do Amaral ao cargo de deputado estadual com o número 15123 e nome de urna Silvano Amaral. Dado aos eminentes pares, se há algum voto divergente? Estou de acordo, presidente. Todos de acordo, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação e deferiu o pedido de registro de candidatura de Silvano Ferreira do Amaral, nos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer ministerial. 9 da pauta, o processo 55.954/2014, também registro de candidatura RIC, candidato a deputado estadual, requerente coligação Amor a Nossa Gente 2, candidato Sônia Carmelita dos Anjos, desembargadora Maria Helena, relatora, com a palavra. Trata-se de requerimento de registro de candidatura apresentado por coligação Amor a Nossa Gente para a candidata Sônia Carmelita dos Anjos, nos termos do artigo 11 da Lei 9.504 e artigo 20 da Resolução do TSE. A Secretaria Judiciária desta Corte informa que foram observadas as exigências elencadas no artigo 24 e 27 da já mencionada resolução, porquanto regularmente preenchido o requerimento de registro de candidatura e juntados os documentos necessários à aferição da elegibilidade da candidata em questão, à exceção da comprovação de filiação partidária, bem ainda quanto à apresentação de fotografia nos termos do que prescreve a referida resolução. Intimada por 2 vezes no número do fax informado em seu RRC, constante certidão do oficial de justiça, quedou-se inerte a candidata, tendo o feito sido remetido à ilustrada Procuradoria com as informações adicionais de folhas, a qual emitiu parecer em que opina pelo indeferimento do RRC face de não atendimento dos requisitos referidos, fotografia e comprovação de filiação. É o relatório, senhor presidente. Colhe o doutor parecer. Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Senhor presidente, também com a vênia de todos, eu estou disponibilizando o voto, mas eu estou ausente a comprovação de condição constitucional de elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição da República, que é a filiação partidária, e indefiro o requerimento de registro de candidatura de Sônia Carmelita dos Anjos para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. É como voto, senhor presidente. Algum voto divergente? Todos de acordo, o tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Sônia Carmelita dos Anjos, nos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer.
10 da pauta, processo 24.778/2014, registro de candidatura, candidato a deputado estadual, requerente coligação Coragem e Atitude Mudar 2, candidato Joaquim Roberto Martins, desembargadora Maria Helena é a relatora, com a palavra. Trata-se de requerimento de registro de candidatura RRC apresentada pela coligação Coragem e Atitude para Mudar 2 para o candidato Joquimar Roberto Martins, filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, nos termos do artigo 11 da Lei 9.504/97 e artigo 20 da Resolução do TSE 23.405. Intimado para apresentar documentos faltantes, não logrou o candidato demonstrar sua condição de quitação eleitoral, sendo certo que teve suas contas de campanha alusivas à eleição de 2012 julgadas não prestadas pelo juízo da 32ª Zona Eleitoral de Sinop, constante cópias de folhas em que consta a certidão de respectivo chefe de cartório, de que sua situação permanecerá irregular até o final da legislatura para cujo cargo concorreu, ou seja, não terá quitação eleitoral até 31/12/2016. Intimado novamente em 1º de agosto de 2014 para manifestar-se especificamente sobre sua condição de inabilitado a participar do pleito, o candidato requerer a prorrogação do prazo para juntada da certidão de quitação eleitoral, tendo feito seguido para manifestação ministerial, opinando o parquê pelo indeferimento do presente RRC, exatamente por conta do óbice já mencionado, não tendo o candidato apresentado até a presente data do documento exigido. É o relatório, senhor presidente. Colhe o doutor parecer. Mantenho o parecer. Bem mantido. Mantido o parecer, senhor presidente, eu também vou me limitar com a vênia de todos a parte conclusiva do voto já disponibilizada aos senhores. No caso do presente feito, não há a menor informação, muito menos prova, de que o candidato tenha obtido uma decisão judicial favorável no sentido, por exemplo, de anular aquelas sentenças de contas não prestadas, motivo pelo qual, em sintonia com o parecer, indefiro o pedido de registro de candidatura de Joquimar Roberto Martins ao cargo de deputado estadual pelo PTB. Registre-se a presente decisão no sistema de candidatura com as demais providências de estilo. É o voto, senhor presidente. Houver algum pedido de informação? Todos de acordo? De acordo. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Joquimar Roberto Martins, nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. 11 da pauta, processo número 62.886/2014, registro de candidatura RRCI, candidato individual, cargo de deputado estadual, requerente Coragem e Atitude Mudar 2, candidato Eliseu Rodrigues da Silva, impugnante o Ministério Público, desembargadora Maria Helena, relatora, com a palavra. Trata-se de requerimento de registro de candidatura individual apresentada pelo candidato Eliseu Rodrigues da Silva, afiliado ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que faz parte da coligação Coragem e Atitude para Mudar 2, nos termos do artigo 11, parágrafo 4 da Lei 9.504/97 e 23 da Resolução do TSE. O edital do presente pedido de registro de candidatura individual, de número 12/2004, foram publicados no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de setembro de 2014, com sua certidão de folhas, tendo a douta Procuradoria apresentado impugnação ao argumento de que o candidato em questão estaria inabilitado a concorrer a cargo eletivo em face de não ter sido escolhido em convenção partidária. Constante cópia da ata de convenção do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, disponibilizada no sítio eletrônico deste Tribunal Regional Eleitoral. Com a instrução do feito, o candidato foi intimado para apresentar contestação à impugnação sofrida, tendo se manifestado as folhas conjuntadas de documentos, argumentando em síntese que foram escolhidas pela Comissão Provisória do PTB em reunião realizada no dia 3 de julho de 2014, em obediência à convenção partidária realizada no dia 27 de julho de 2014, que teria delegado à Comissão Provisória poderes para decidir acerca da inclusão de novos candidatos, motivo pelo qual postula a improcedência do pedido ministerial. Detectadas outras irregularidades e inconsistências em seu RRCI, o candidato foi novamente intimado, ocasião em que juntou esclarecimento de documentos. Intimada a Procuradoria
eleitoral para apreciação dos demais documentos acostados ao feito, inclusive as informações adicionais derradeiras prestadas pela Secretaria Judiciária, o parqueio emite o parecer de folhas em que manifesta pela improcedência da impugnação por ele mesmo ofertada e opina pelo deferimento do registro sob a condição de que o candidato junte certidão abrangendo ações distribuídas nos juizados especiais criminais da circunscrição em que tenha domicílio. Intimado, uma vez mais, o candidato junta às folhas a certidão requerida pelo ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, em que a gestora judicial do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá atesta nada consta acerca de sua situação naquele juizado. É o sucinto relatório, presidente. Coletor do parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Presidente, a exemplo dos anteriores, dos demais, eu também vou pedir vênia, está disponibilizado. Eu estou julgando improcedente a impugnação, assim como o anterior, né? E em consonância com o parecer da Procuradoria, deferindo o registro de candidatura de Eliseu Rodrigues da Silva ao cargo de deputado estadual, com o registro de que a decisão no sistema grande oportunidade em que a data de nascimento do candidato deverá ser retificada conforme documento de folhas. É o voto. Consulto se há algum voto divergente. Todos de acordo. O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação e deferiu o registro de candidatura de Eliseu Rodrigues da Silva nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. 12 da pauta. Registro de candidatura RIC, candidato a cargo de deputado estadual, requerente coligação Coragem e Atitude para mudar 4. Candidato Marisa Ferreira de Abreu. Embaixadora Maria Helena, relatora, com a palavra. Trata-se de requerimento de registro de candidatura apresentado pela coligação Coragem e Atitude para mudar 4, para a candidata Marisa Ferreira de Abreu, filiada ao Partido Socialista Brasileiro, nos termos do artigo 11 da Lei 9.504 e artigo 20 da Resolução TSE 23.405. A Secretaria deste Tribunal, após consulta ao sistema de candidaturas, verificou que o requerente não estaria quite com a Justiça Eleitoral e assim procedeu sua intimação. A candidata Marisa Ferreira de Abreu junta arrazoado de folhas em que sustenta que apresentara tempestivamente suas contas relativas às eleições de 2012, tendo sido julgadas pelo juiz da 54ª Zona Eleitoral como não prestadas. Aduz que recentemente peticionou aquele juiz eleitoral, objetivando lhe seja expedida a necessária certidão de quitação eleitoral, ao entendimento de que somente a não apresentação de contas obsta a quitação, o que não seria o seu caso, mas ainda não obteve resposta do pleito, motivo pelo qual pleiteia a dilação do prazo de 72 horas que lhe fora concedido por esta relatora para juntar os documentos mencionados. Em face da ausência da quitação eleitoral, a doutora Procuradoria opina pelo indeferimento do presente requerimento de registro de candidatura. É o relatório. Colhedor do parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Também, senhor presidente, é simples o caso, eu estou disponibilizando o voto e, diante da ausência do preenchimento de uma das condições de elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 3º, 2 da Constituição Federal de 88, acumulado com o artigo 11, parágrafo 1º, 6 da Lei 9.504/97, e em consonância com o parecer, conforme com o artigo 44 da Resolução do TSE 23.405/2004, indefiro o registro de candidatura de Marisa Ferreira de Abreu ao cargo de deputado estadual. Como voto? Algum voto divergente? Todos de acordo. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Marisa Ferreira de Abreu, nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. 13 da pauta, o processo número 23.212/2014, registro de candidatura RC, candidato a cargo de deputado estadual, requerente coligação Coragem e Atitude para mudar 5, candidato Tatiane Bezerra Bockner de Lima. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Registro de candidatura conforme anunciado, devidamente intimada a se manifestar acerca do cancelamento de sua inscrição eleitoral, a candidata requerente quedou-se inerte,
A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo indeferimento do requerimento, tendo em vista a ausência de alistamento eleitoral, que é uma condição de elegibilidade do cidadão. É o relatório. Escolha o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Meu voto está disponível e é no sentido do parecer ministerial, razão pela qual estou votando pelo indeferimento do registro de candidatura de Tatiane Bezerra Bockner de Lima ao cargo de deputada estadual, eleição 2014. É como voto. Com voto divergente? Todos de acordo? Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Tatiane Bezerra de Lima, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 14 da pauta. Processo 18.623/2014. Registro de candidatura RIC, candidato, cargo de deputado federal, requerente, coligação Coragem e Atitude para Mudar. 1. Candidato Francisco Eurípides de Lima. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Requerimento de registro de candidatura conforme anunciado. O candidato requerente foi devidamente intimado acerca da informação apontada pelo sistema CANDE, tal seja a de que a sua filiação eleitoral ao PSDB ocorreu em 11 de outubro de 2013, o que acarreta a violação do disposto na legislação eleitoral, pois o candidato não está afiliado pelo menos um ano antes da data fixada para as eleições. Saliento que a certidão trazida aos autos pelo próprio requerente já apontava a data de sua filiação ao PSDB de Campo Novo dos Parecis no dia 11 de outubro de 2013. O candidato alega que a sua filiação partidária teria ocorrido no dia 26 de setembro de 2013, ou seja, dentro do prazo legal. Apresenta a ficha de filiação do PSDB, afirma que o sistema CANDE aponta a data do dia 11 de outubro de 2013, porque nesse período o sistema Filia Web estaria inoperante, o que teria sido atestado inclusive pela zona eleitoral de Campo Novo do Parecis. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo indeferimento do requerimento em razão da ausência da filiação partidária anual. É o relatório. Escolha do outro parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Não existe qualquer prova nos autos de que o sistema Filia Web estivesse inoperante nos meses de setembro e outubro de 2013, como quer fazer crer o candidato requerente. Também não existe prova de que a zona eleitoral de Campo Novo do Parecis tivesse assentado ou afirmado tal situação. São duas alegações do requerente desprovidas do mínimo de sustentação. Sabe-se, aliás, que as listas de filiados dos partidos políticos são enviados pelas agremiações municipais ao respectivo cartório na segunda semana do mês de abril e outubro de cada ano, conforme legislação dos partidos políticos. Caso o PSDB de Campo Novo do Parecis tivesse enviado a sua lista contendo equívoco referente à data de filiação do ora candidato, caberia a este tomar as providências perante o cartório eleitoral na forma da legislação supracitada. Como não pode o candidato pretender corrigir um suposto equívoco do seu partido no lançamento de dados, agora no bojo de processo de registro de candidatura, quando já decorrido quase um ano da remessa da informação à Justiça Eleitoral. É patente que não restou comprovada a filiação do candidato dentro do prazo mínimo de um ano, como exige a legislação e a lei, a legislação e a resolução do TSE que trata do tema. Ademais, é evidente que a ficha de filiação que consta dos autos não passa de uma cópia que supostamente comprovaria o ingresso do requerente na agremiação no dia 26 de setembro de 2013, não é dotada de fé pública, visto que produzida unilateralmente, tratando-se, pois, de um documento particular que sequer é levado ao conhecimento do cartório eleitoral. Trago julgado nesse sentido e prossigo, ausente a condição de elegibilidade de filiação anuária exigida pela legislação, indefiro o pedido, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe. Com essas considerações e harmonia com o parecer ministerial, indefiro o requerimento de registro de candidatura de Francisco Eurípides de Lima ao cargo de deputado federal nessas eleições. É como voto. Consulta o gabinete pares se há algum voto divergente. Todos de acordo? Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Francisco Eurípides de Lima, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 15 da pauta, o processo 44.518/2014, registro de candidatura RIC, candidato a cargo de deputado federal.
Requerente, Partido Trabalhista do Brasil. Candidato Manuel Ascendino de Almeida Filho. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Trata-se de requerimento de registro de candidatura conforme anunciado, devidamente intimado a se manifestar acerca da ausência de certidão criminal da Justiça Estadual de primeiro grau. O requerente quedou-se inerte. A douta Procuradoria Regional opina pelo indeferimento do requerimento. É o relatório. Acolho o parecer. Mantenho o parecer. Mantido o parecer. O meu voto está disponível e, comprovando realmente a ausência das condições, está no sentido do parecer ministerial pelo indeferimento do pedido de registro de candidatura de Manuel Ascendino de Almeida Filho ao cargo de deputado federal nestas eleições. É como voto. Consulto se há algum voto divergente. Estou de acordo. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Manuel Ascendino de Almeida Filho, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Será julgado em bloco por tratar do mesmo tema e ter a mesma finalidade, é o 16, 17 e o 18 da pauta da relatoria do Dr. Pedro Francisco. O 16 é o processo 59074-2014, registro de candidatura RRCI, requerente coligação, coragem e atitude para mudar 5, impugnante Ministério Público. O 17, o 59851-2014, também é RRCI, requerente coligação e coragem e atitude para mudar 5, o candidato é o Marcelo Velasco Tobal, impugnante o Ministério Público. 18 da pauta, processo 60.458, requerente coligação, coragem e atitude para mudar 5, candidato Osmar Serafini Rodrigues, é o impugnante também o Ministério Público. Doutor Pedro, com a palavra. Adoto como paradigma o processo do Matheus Magalhães. A douta Procuradoria Regional Eleitoral ajuizou a ação de impugnação do registro de candidatura com base na ausência do nome do candidato na ata de convenção partidária do Partido Democrata. Em contestação, a coligação requerente informou a escolha do candidato Matheus Magalhães pelo Partido Democrata, em deliberação datada do dia 18 de julho de 2014 para a vaga remanescente da coligação. As partes reiteraram suas alegações. Esse é o relatório. Colho o doutor parecer. Senhor presidente, essa questão já foi bastante discutida aqui, mas de todo modo eu vou manter o entendimento do Ministério Público, que já foi externado em outras ocasiões, e por isso então ratifico os termos da ação de impugnação. Ricardo, retorna a palavra ao doutor relator. O presente requerimento foi, de fato, inicialmente assinado somente pelo candidato Matheus Magalhães. Como o candidato não havia sido escolhido na convenção partidária do DEM, a agremiação o escolheu em deliberação da comissão executiva datada do dia 18 de julho de 2014 para a vaga remanescente da coligação Coragem e Atitude para Mudar 5, como se observa as folhas 58. Conforme já expus no julgamento do processo que indico em meu voto, a legislação prevê que após o dia 30 de junho do ano das eleições, os partidos políticos, inclusive os coligados, em reunião do respectivo diretório regional ou comissão executiva, farão a deliberação para a escolha de candidatos substitutos e candidatos para vagas remanescentes, conforme previsto na legislação. Eu passo a descrever em meu voto o que eu já afirmei em outros casos semelhantes a isso. E prossigo. Para garantir no tocante à escolha dos candidatos substitutos e dos candidatos a vagas remanescentes, como é o caso, que a decisão partidária tenha o crivo concordância da coligação formada, cabe à Justiça Eleitoral averiguar a legitimidade da pessoa que assina o pedido de convenção, ou melhor, de conversão do RCCI em vaga remanescente. No presente caso, o subscritor do pedido de conversão
é advogado regularmente constituído pelo representante legal da coligação Coragem e Atitude para Mudar 5. Assim, é a própria coligação que está ratificando o pedido inicial e postulando a conversão em vaga remanescente. Ademais, o pedido de conversão foi protocolado no dia 24 de julho de 2014, muito antes da data limite, que é o dia 6 de agosto de 2014, prazo final para o preenchimento da vaga remanescente. Quando do julgamento do DRAP, da coligação Coragem e Atitude para Mudar 5, observou-se que existiam ainda 30 vagas remanescentes para a coligação. Com essas considerações, julgo improcedente o pedido deduzido na ação de impugnação do registro de candidatura e assim defiro o pedido de registro de Matheus Magalhães para concorrer ao cargo de deputado estadual, eleições 2014, pela coligação Coragem e Atitude para Mudar 5, é como voto em todos os casos, aplicando o mesmo entendimento. O voto do doutor Agamenon. O relator. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho. Doutor André Luiz Posetti. Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Vereadora Maria Helena. Com o relator. Proclamo o resultado para os processos anunciados. O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente as impugnações interpostas e deferiu os pedidos de registro de candidaturas de Matheus Magalhães, Maércio Belasco e Osmar Serafim, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. Julgamento 19 da pauta, o processo 22.787. Registro de candidatura RRCI, candidato a cargo de deputado estadual, requerente coligação Coragem e Atitude para Mudar 5, candidata Ana de Lourdes Pompeu de Barros. Dr. Pedro Francisco é o relator, com a palavra. Requerimento de registro de candidatura conforme anunciado. Devidamente intimada a comprovar sua filiação partidária no Partido Democrático Trabalhista, a candidata manifestou-se oportunamente nos autos em que juntou uma cópia de ficha de filiação datada do dia 17 de agosto de 1987. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela intimação da requerente e também pela realização de diligências junto à 58ª Zona Eleitoral e à 20ª Zona Eleitoral, ambas de Várzea Grande, o que foi deferido por este relator. O juízo da 20ª Zona Eleitoral prestou informações nos autos. Remeteu cópias do processo de registro de candidatura de Ana de Lourdes Pompeu de Barros nas eleições de 2008 ao cargo de vereador em Várzea Grande. Enviou também cópias das listas de filiados do PDT em Várzea Grande nos anos de 91, 92, 93, 95, 2003, 2004, 2005, 2007 e 2008. A candidata requerente se manifestou novamente nos autos, informando que havia se dirigido ao cartório eleitoral para providenciar a via original da ficha de filiação partidária. Contudo, foi informada que a serventia já estaria encaminhando a documentação a este egrégio tribunal. Esse fim, porém, não fez juntada aos autos. O juízo da 58ª Zona Eleitoral enviou cópias do processo de registro de candidatura de Ana de Lourdes Pompeu de Barros nas eleições de 2012 ao cargo de vereador em Várzea Grande. A douta Procuradoria opina pelo indeferimento em razão da ausência de filiação partidária da candidata. Esse é o relatório. Corredor do parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer. A regular filiação partidária é condição de elegibilidade prevista na Constituição Federal. No caso em exame, o Cadastro Nacional de Eleitores, o qual alimenta o sistema CANT, não aponta qualquer registro de filiação partidária da candidata à hora requerente em nenhum partido, como se observa das folhas 29 e 43. Os documentos acostados aos autos, tanto pela requerente quanto pelos juízos da 20ª e 58ª, não são hábeis a elidir a ausência de filiação. As listas de filiação constantes dos processos foram datilografadas e digitadas pelo PDT de Várzea Grande no período de 93 a 2008. Nenhuma delas contém o nome da requerente. A candidata, por sua vez, juntou cópia de ficha de filiação do PDT, datada do dia 17 de agosto de 1987. Como bem salientou o douto Procurador Regional Eleitoral,
Além de se tratar de um documento particular unilateral, a cópia da ficha não faz prova da necessária filiação anual, visto que é possível que a cidadã tenha se filiado ou migrado para outra agremiação. Por qualquer ângulo que se veja a questão, não existe comprovação da filiação partidária da requerente. Trago vasta jurisprudência sobre o tema e prossigo. Relembro que o artigo 19 da Lei dos Partidos Políticos prevê o encaminhamento pelos partidos da relação de nome de todos os seus filiados nos meses de abril e outubro de cada ano, sendo que a última lista se sobrepõe à anterior enviada. Tal procedimento visa justamente acompanhar as evoluções relativas ao ingresso e saídas de filiados no partido. E no caso de eventual desídia do partido, pode o filiado prejudicado se dirigir à Justiça Eleitoral para determinar que a agremiação regularize sua filiação por meio da lista. Artigo 19, parágrafo 2º da Lei dos Partidos Políticos. Mas não se tem notícia de eventual medida tomada pela hora requerente nesse sentido. Portanto, nenhum efeito podem surtir nesse pleito os dados lançados na citada ficha de filiação com data do dia 17 de agosto de 1987, já que é a cópia de um documento particular e de lá para cá muitas alterações podem ter ocorrido no banco de dados da Justiça Eleitoral. Assim, ausente a condição de elegibilidade de filiação partidária, indefiro o pedido de registro. Com essas considerações e harmonia com o parecer, estou, portanto, indeferindo o pedido de Ana de Lourdes Pompeu de Barros ao cargo de deputada estadual nessas eleições. É como voto. Com voto, doutora Agamenon Alcântara. Senhor presidente, acompanha o eminente relator. Doutor Lídio Modesto. Também de voto de acordo com o relator. Doutor André Posetti. Igualmente, de acordo com o eminente relator, senhor presidente. Senadora Maria Helena. De acordo. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Ana de Lourdes de Barro, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 20 da pauta. Embargo de declaração em registro de candidatura, RRC, candidato cargo senador, embargante Lídio Barbosa, relator doutor Pedro Francisco. Embargo de declaração oposto por Lídio Barbosa contra o acordo deste tribunal na sessão plenária do dia 7 de agosto de 2014. O Aresco, ao julgar pedido de retratação da renúncia formulada pelo embargante, renúncia, aliás, homologada e transitada em julgado, decidiu à unanimidade indeferir o novo pedido de registro de candidatura do embargante, ou seja, do mesmo candidato. Transcrevi aqui em meu voto o inteiro teor da ementa naquele julgamento. O embargante alega que o PT do B apresentou o pedido de substituição da candidatura renunciada e que o egrégio tribunal negou dar seguimento a tal pedido, tendo feito apenas a juntada a esses autos de registro de candidatura. Segundo sustenta o embargante, o indigitado pedido de substituição, ainda que conste a mesma pessoa do candidato renunciante, deveria formar um novo processo. O embargante roga o acolhimento dos declaratórios para que a Corte reconheça que o pedido de substituição foi apresentado dentro do prazo legal, com a consequente formação de um novo processo. É o relatório. Qual é o outro parecer? Senhor presidente, o Ministério Público manifesta pelo desprovimento dos embargos de declaração por entender que a matéria discutida não é objeto de recurso de embargos. Retorno, por favor. Obrigado. De início, destaco que nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 275 do Código Eleitoral foram apresentadas pelo embargante. Ele não alega omissão, obscuridade ou contradição no aresto. Simplesmente pretende, como é fácil perceber, que este sodalício profira um segundo julgamento sobre matéria já enfrentada e decidida. Quando da análise do pedido de retratação da denúncia, anotei que as alegações do ora embargante não tinham a mínima sustentação. Agora, nesses embargos, a tese é ainda mais inverossímil. Segundo o embargante, caso um candidato que já tenha renunciado com decisão homologatória da renúncia já transitada em julgado, venha a apresentar novo requerimento de registro, o Tribunal Regional deve entender que se trata de um pedido de substituição de candidato e, por isso, deve formar um novo processo. O argumento não merece acolhida. Como deixei bastante claro no aresto embargado,
Substituir candidato significa substituir por outra pessoa, por outro cidadão. O embargante insiste pela segunda vez que é possível a substituição de um candidato por ele mesmo. A intenção espúria do embargante é clara. Ao formar novos autos para um mesmo candidato, a Justiça Eleitoral abriria uma brecha para que o mesmo cidadão que já renunciou pudesse formular um novo pedido de registro e assim escapar da situação de renúncia homologada do sistema Cândido. Com o novo processo, o mesmo cidadão, ainda que seja indeferido o novo registro, poderia concorrer com a anotação indeferido com recurso. O que o requerente pretende, a olhos vistos, é burlar a regra da Resolução TSE 23.405/2014, que impede o renunciante de se candidatar ao mesmo cargo na mesma eleição. Conforme se extrai dos autos, no dia 25 de julho de 2014, às 16h36, o embargante protocolizou seu pedido de retratação da denúncia à candidatura ao cargo de Senado. 20 minutos depois, às 18h56, protocolizou o indigitado pedido de substituição, juntando documentos. O detalhe, como se vê, é que o substituto é exatamente o mesmo cidadão, Lídio Barbosa, que havia renunciado à candidatura, renúncia já homologada e transitada em julgado para o mesmo cargo, senador da República. Repito, a denúncia é unilateral. A denúncia é ato unilateral que, preenchidos os requisitos, opera efeitos imediatos, sendo submetida à homologação da Justiça Eleitoral apenas para fins de validade do ato, conforme jurisprudência que transcrevo em meu voto e prossigo adiante. Em suma, não há que se falar em uma suposta nova candidatura, como aduz o embargante, quando o novo pedido de requerimento de registro de candidatura se reporta ao mesmo candidato, o mesmo cargo e a mesma eleição. Conclui-se que o ato de juntar o novo pedido de registro nos autos do RRCC, já existente do mesmo candidato, revela-se acertado e correto, porque jamais existiu pedido de substituição, ainda que o embargante continue a afirmar o contrário. Com essas considerações, rejeito os embargos. É como voto. O voto do Dr. Agamenon. Com o relator. Dr. Lídio Modesto. Também acompanho. Dr. André Luiz Posetti. Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Vereadora Maria Helena. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos. Nós temos o voto do Dr. Relator em consonância com o parecer. Feito a votação dos registros de candidatura, agora votar uma pauta. É um da pauta. Processo 56.809/2012. Recurso eleitoral, prestação de conta do candidato ao cargo de vereador, Pontes Lacerda, recorrente José Roberto Inácio Ramalho. Dr. André Luiz Posetti é o relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Roberto Inácio Ramalho, candidato ao cargo de vereador no município de Nova Lacerda, contra a sentença da 25ª Zona Eleitoral que desaprovou suas contas de campanha referente às eleições de 2012. O relatório técnico preliminar apontou irregularidades. Intimado, o candidato ora recorrente apresentou resposta juntamente com a procuração, constituindo poderes ao advogado. O relatório final verificou a permanência das irregularidades. As razões recursais: aduz o recorrente que as divergências apontadas na preliminar são resultados de um equívoco de lançamento na prestação de contas, onde o doador dos recursos fora o Comitê Financeiro Municipal para Vereador do PSOL, e na descrição constou Comitê Financeiro Municipal Único, onde pode-se identificar o verdadeiro doador por meio do CNPJ, lançado na prestação de contas. Salientando que trata-se de erro meramente formal, de digitação, que não prejudica a análise das contas e sequer atrapalhou a corrida eleitoral. Pugna ao final pelo provimento do recurso, reformando a sentença de piso para o fim de aprovar as contas. Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do recurso aviado, com a aprovação com ressalvas das contas em tela, considerando que as irregularidades constituem erros formais e materiais corrigidos ou que possam ser tidos como irrelevantes, não comprometendo assim a análise da prestação de contas do candidato. É o relatório, senhor presidente. Senhores do outro parecer? Mantenho o parecer. Mantido.
a sentença merece reparos. As irregularidades apontadas no relatório final e utilizadas pelo juízo de primeiro grau para desaprovar as contas, ao meu ver, não têm força para ensejar a desaprovação da contabilidade, visto que são de cunho formal, podendo-se dizer que é impossível imputar ao candidato ora recorrente a responsabilidade de tais falhas. O relatório final de exame apontou a existência de divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas do candidato e as informações constantes na base de dados da Receita Federal, e inconsistências entre as doações declaradas na prestação de contas e as informações prestadas pelos doadores. Quanto à divergência entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas do candidato e as informações constantes da base de dados da Receita Federal, observo que é meramente formal, pois, como alega o recorrente, o que importa é o número do CNPJ. E como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, após consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, o número do CNPJ realmente pertence ao Comitê Financeiro para vereador de Pontes Lacerda, como se verifica no documento juntado pelo Parquê Eleitoral. Já no que se refere às inconsistências entre doações declaradas na prestação de contas e as informações prestadas pelos doadores, já é pacífico o entendimento de que não compromete a análise da prestação de contas, sendo irregularidade causadora de ressalvas apenas. Trago em meu voto nessa linha o julgamento dado por essa Corte Eleitoral, e sendo assim, em conformidade com os precedentes dessa Corte, entendo que a sentença deve ser reformada para aprovar com ressalvas as contas apresentadas. Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria, eu voto pelo parcial provimento do recurso para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas de campanha do José Roberto Inácio Ramalho, referentes às eleições de 2012. Como eu voto, senhor presidente? Um voto, desembargadora Maria Helena. De acordo com o relator. Doutor Pedro Francisco. De acordo. Doutor Agamenon. De acordo. Doutor Lídio Modesto. Acompanho o relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. O 2 e o último da pauta judiciária é o processo número 55.149, recurso eleitoral prestação de conta partido político e eleições de Sinop, requerente partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, recorrido do Ministério Público. Doutor André Luiz Posetti, o relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, do Diretório Municipal de Sinop, contra a sentença proferida pelo juízo da 32ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas anuais apresentadas pela agremiação, referente ao exercício de 2012, em razão das irregularidades apontadas no relatório final de exames, aplicando a sanção de suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses. O juízo de primeiro grau determinou ainda o recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$10 mil, que entendeu ser de origem não identificada. Após a expedição do relatório preliminar, foram verificadas as irregularidades. Intimado, o partido manteve-se inerte, de forma que o relatório final ratificou as falhas anteriormente apontadas, dentre elas a ausência de apresentação de documentos obrigatórios descritos na Resolução TSE 23.376/2012, impossibilitando a verificação das receitas estimadas e a entrega parcial dos extratos bancários. Novamente intimada, desta vez do relatório final, a agremiação não apresentou resposta, como se verifica a certidão de folhas 61. O juízo ACOD desaprovou as contas em razão das irregularidades não sanadas. Inconformada com a sentença do juízo de primeiro grau, a agremiação opôs embargos de declaração, alegando em sede de preliminar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não fora oportunizado ao partido a possibilidade de se manifestar acerca do relatório técnico.
Os embargos foram conhecidos, porém rejeitados, além de serem declarados protelatórios. Novamente, a agremiação opôs embargos de declaração contra as decisões de folha 6669 e folha 126, na intenção de afastar o caráter protelatório do recurso anterior e anular a sentença, dando-lhe a oportunidade de manifestar-se acerca das irregularidades apontadas na prestação de conta. Levado ao conhecimento do juízo de primeiro grau, este rejeitou os embargos interpostos em razão da sua intempestividade. Em razões recursais, o recorrente requereu preliminarmente a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa por terem sido apontados na decisão duas irregularidades que não constavam nos relatórios técnicos. Aduz ainda a ausência do caráter protelatório dos embargos e a tempestividade do presente recurso, fazendo a juntada de nova documentação de prestação de conta. Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, a reforma da sentença de primeiro grau, julgando aprovadas as contas em mesa. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela improcedência do recurso, em razão das irregularidades constatadas na prestação de contas. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a sua intempestividade, do segundo embargo de declaração, opostos por consequência do recurso em questão. No mérito, opina pelo desprovimento do apelo, mantendo a sentença de piso. Esse é o relatório, senhor presidente. Olha o parecer. Mantenho o parecer. Mantido, retorna a palavra a Vossa Excelência. Passo a análise da preliminar de intempestividade. Inicialmente, cabe-nos examinar a preliminar de intempestividade levantada pela Procuradoria Regional Eleitoral, aduzindo que o recorrente teria ultrapassado o tríodo legal para a interposição dos embargos de declaração e, por consequência, também intempestivo, de forma reflexa, o mencionado recurso. Compulsando os autos, verifica-se que foram opostos dois aclaratórios, o primeiro de folha 118 a 124, protocolo número 8.111/2014, contra a sentença de folhas 66 a 69, e o segundo de folhas 129 a 150, protocolo número 9.184/2014, contra decisões de folhas 66 a 69 e 126. O primeiro embargo foi conhecido, porém rejeitado e declarado protelatório pelo juízo de primeiro grau. Essa decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 24/3/2014, na página 63, de modo ainda que fosse possível afastar a declaração de protelatório aos primeiros embargos, a interposição de qualquer outro recurso, nos termos do artigo 56 da Resolução 23.376/2012, e fica condicionada ao prazo de 3 dias, que encerrou em 27/3/2014. Ocorre que o partido opôs o segundo aclaratório somente no dia 28/3/2014, portanto, fora do prazo legal, de modo que o juízo de primeira instância o rejeitou, já que intempestivo. Dessa forma, o recurso eleitoral interposto também padece de intempestividade, não devendo ser reconhecido. Colaciono meu voto entendimento julgado do Tribunal Superior Eleitoral e termino com essas considerações em consonância com o parecer ministerial, acolhendo a preliminar de intempestividade e votando pelo não conhecimento do presente recurso. É como estou votando, senhor presidente. Quanto à preliminar, algum voto divergente? Não todos acolhem. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar da intempestividade para não conhecer do recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Passo a palavra ao doutor diretor-geral para leitura e publicação de acordo. Leitura de acordos. Acordo número 24.277, processo número 49107, de relatoria do Dr. Lídio Modesto da Silva Filho.
Acórdão 24.278, processo 67123, relatoria Dr. Lídio Modesto. Acórdão 24.279, processo 27546, também de relatoria do Dr. Lídio Modesto. Acórdão número 24.279, processo 27631, relatoria do Dr. Lídio Modesto. Acórdão 24.279, processo 27716, relatoria do Dr. Lídio Modesto. Acórdão 24.280, processo 51195, relatoria desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas. Acórdão 24.281, processo 55954, também de relatoria da desembargadora Maria Helena. Acórdão número 24.283, processo número 24778, também de relatoria da desembargadora Maria Helena. Acórdão número 24.284, processo número 62886, também desembargadora Maria Helena. Acórdão 24.285, processo 37598, relatoria desembargadora Maria Helena. Acórdão número 24.286, processo 23212, relatoria Dr. Pedro Francisco da Silva. Os seguintes também de relatoria Dr. Pedro Francisco da Silva. Acórdão número 24.287, processo 18623. Acórdão número 24.288, relativo ao processo 44518. Acórdão 24.289, processo 59074. Acórdão número 24.290, processo 59851. Acórdão número 24.291, processo 60458. Acórdão número 24.292, processo 22787. Acórdão número 24.293, processo 44178. Leitura de decisões monocráticas. Processo número 25033, relatoria desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas, homologação de renúncia. Processo número 51280, também de relatoria da desembargadora Maria Helena, deferimento de registro. Processo número 35170, homologação de renúncia, relatoria da desembargadora Maria Helena. Processo número 50928, homologação de renúncia, desembargadora Maria Helena. Os processos a seguir de relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva, processo número 22605, deferimento de registro. Processo número 21658, homologação de renúncia. Processo número 59414, homologação de renúncia. E, por fim, processo número 39759, deferimento de registro. Então, com essas leituras e publicação, levo conhecimento do plenário e dos presentes, que nesta data de hoje alcançamos o julgamento dos que foram dos requerimentos de registro de candidatura, 91,45% dos pedidos julgados. Excluído aqui, nesse momento, 31 que está em processamento, que são requerimentos que adentraram o posterior para as vagas remanescentes e substituição. Fica aberto aos eminentes pares para tratar de algum assunto geral. A palavra. Diante da manifestação, não havendo mais, eu declaro encerrada a sessão, com os agradecimentos aos eminentes pares, de outros advogados aqui presentes, e servidores, desejando a todos uma boa tarde.